Boa noite, meninas e meninos. Os meninos não falaram boa noite. Boa noite, amado. Ontem o Senhor começou uma obra em nós aqui. Amém? E veio isso muito forte ao meu espírito agora. Que o Senhor começou uma obra em nós aqui ontem. E quando eu atendo muitas mulheres, e uma das coisas que eu já vi muito, é um casal, ele começa a fazer uma construção, ele começa junto, compra o lote, ele começa a construir e, de repente, eles brigam e resolvem se separar. Aí aquela obra ali, ela para. Perto mesmo de onde eu moro, tem obras dessa maneira. E ali eles entram numa briga tão, muitas vezes, né? Por falta de perdão, por falta de um se render ao outro, que aquela obra, ela é paralisada. E fica ali muitas vezes um lote, fica ali muitas vezes tanto material que já foi investido ali pela falta de uma reconciliação, pela falta de perdão, pela falta de humildade. E o Senhor começou uma obra aqui em nós ontem. Eu creio nisso de todo o meu coração. Ele começou algo que Ele vai completar. O Senhor, Ele tem um tempo e um modo com o qual Ele opera, com o modo com o qual Ele faz as coisas. E não é no nosso tempo e nem no nosso modo. Então, antes da gente continuar, aqui, hoje, eu faço apenas parte de um corpo que está aqui. Eu vim apenas para completar esse corpo que está aqui, mexendo com isso tudo. Mexendo com esse evento, com essa conferência, essa reunião de mulheres. E é juntos que a gente faz a diferença. Eu aqui não sou o papel principal, Leila também não é. O papel principal aqui, quem tem é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Jesus Cristo. Fazemos parte apenas de um contexto que muitas vezes ele vai ser completo na tua vida através de uma irmã que está lá atrás, servindo. Por isso não espere nenhum ser humano completar a obra na tua vida. Aqui, quem completa essa obra é só o Espírito Santo de Deus. Mas antes de falar aquilo que eu quero ministrar para vocês, eu queria te convidar a ficar de pé. E eu queria te convidar a orar, para a gente pedir perdão para o Senhor. Porque o que para uma obra muitas vezes é quando entra uma raiz de amargura no nosso coração. O que para uma obra muitas vezes é quando nós não perdoamos outra pessoa, é quando nós agimos com altivez de espírito, é quando nós não conseguimos olhar para o outro considerando ele superior a nós mesmos. Nós damos brecha para que Satanás ele entre e pare a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E a direção que eu tive ali foi muito clara, da gente orar, da gente pedir perdão. Talvez o perdão você vai pedir aqui para o Senhor, mas talvez depois daqui o Senhor vai te levar a completar essa obra, não sei. Mas eu sei que Ele sabe, eu sei que Ele está aqui. E nesse momento, do mesmo jeito que Ele já começou a agir no meu coração, Ele está aí agindo no seu. E nós vamos orar, nós vamos clamar a misericórdia dEle. E o bom Espírito Santo, Ele vai continuar essa obra em cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém? Você pode fechar os seus olhos e pôr a mão no seu coração? Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor escolheu cada um de nós para estarmos aqui esta noite. Obrigada pelo teu favor, pelo teu amor. E Senhor, nós queremos nos rendermos ao Senhor, Pai, nessa noite. Nós queremos colocar a nossa boca no pó, nós queremos nos render a Ti, para te pedir que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, Senhor.
Senhor, nós queremos vir a te pedir que, se existe alguma falta que nós cometemos e muitas vezes nós ainda não percebemos, por causa de altivez de espírito, por causa da soberba do nosso coração, que o Senhor venha até mesmo nos convencer daquelas faltas que nos são ocultas, para que haja uma liberalidade, Senhor, e que a obra do Senhor, Pai, ela seja completa, Pai, na nossa vida aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos clamar, Pai, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe, Pai. Nós clamamos, ó Deus, pelos anjos aqui nesse lugar, Pai, com espadas desembainhadas. Nós queremos declarar, Pai, que a luta, Pai, a ser travada aqui, ela está muito longe, Deus, da qual nós podemos entrar, mas nós queremos simplesmente nos render ao Senhor. Nós queremos declarar nessa noite que nós somos totalmente, ó Deus, carentes da graça do Senhor, e nós estamos aqui, Deus, para avançar. Nós estamos aqui para avançar, e o avanço que nós queremos dar é para falar: Senhor, eis-nos aqui, Senhor, nos perdoa, Pai, e cumpra os teus planos, Pai, através de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Quem não estava aqui ontem, faz assim, só para ver se eu tenho a necessidade de me apresentar. Amém. Bem, meu nome é Séries, eu sou lá de Belo Horizonte. Eu sou casada com Marcelo, tenho 3 filhos da barriga, 2 do coração, uma neta do coração e uma da barriga. Tá bom? Amém? E eu estou aqui por causa de um ministério na minha vida que se chama Mulheres Ensinando Mulheres. Eu cuido de mulheres há muitos anos, muitos anos. Quando eu fui para o seminário, eu nunca fiz seminário querendo estar aqui onde eu estou. Eu fiz seminário querendo cuidar de vidas, porque ontem eu estava comentando com o pastor Heber, eu não ensino porque eu fui ensinada. Não, eu ensino porque eu nunca fui ensinada. E aquilo que eu nunca tive, eu tenho a graça de Deus de dar. Porque não é através do que eu tenho, mas é através da graça que Jesus Cristo tem feito na minha vida. E você não dá o que é seu. Nós somos chamadas para ser movidas para dar o que é dele, não aquilo que é nosso. Porque o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Amém? Por isso, sejam muito bem-vindas. E eu estou muito feliz de estar aqui participando dessa obra que o Espírito Santo de Deus está fazendo em nós. Ontem nós falamos a respeito desse mover da graça em nós. Que primeiro ela começa em nós. Para depois a gente começar a entender que o que Deus quer da gente não é que a gente saia por aí fazendo uma obra linda para Ele. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a gente deixar Ele fazer uma obra linda na nossa vida, no nosso coração, nas nossas ações, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso casamento, na nossa maternidade, por aí vai. E depois disso, sabe, nós vamos ser chamadas para sermos usadas por Ele. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, a respeito desse chamado. Mas abra a tua Bíblia lá no Salmo 90. Vamos ler o Salmo 90. O Salmo 90, ele nos ensina sobre o quanto que nós somos passageiros. O quanto nós, assim, que a nossa vida realmente aqui, é igual fala ali no livro de Tiago, né? A nossa vida é como uma neblina. A mesma hora que a neblina está ali, ela simplesmente desaparece. Ela simplesmente some. A nossa transitoriedade é algo muito rápido. E o Salmo 90, ele fala sobre o quanto a nossa vida é rápida, mas o quanto a eternidade de Deus, ela é real. Ela é real. E nós precisamos ter isso revelado ao nosso coração. Salmo 90 diz assim, Davi diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde ela murcha e ela seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados.
Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tem afligido. Por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareceram as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Amadas, eu não tenho dúvida o quanto Davi carecia e o quanto ele tomava posse da graça de Deus. E naquela época ali, eles nem viviam ainda na dispensação que nós vivemos hoje. A palavra de Deus, ela é repartida em vários tipos de dispensação, começando lá na dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da lei, da promessa. E nessa época, Jesus Cristo ainda não tinha feito o que Ele fez por mim e por vocês na cruz. Hoje, nós vivemos na plenitude dos tempos, na dispensação da graça. Hoje, nós somos privilegiadas para viver algo maravilhoso, algo sobrenatural. Por quê? Porque Jesus Cristo resolveu descer do céu para nos buscar. Jamais chegaríamos até lá, jamais. Não é apenas sobre cantar, né? Desceu do céu para nos buscar. Ele desceu. Ele desceu do céu para nos buscar. E muitas vezes nós não temos a visão do lugar que Ele deixou para vir até nós. Nós muitas vezes achamos que Ele simplesmente nasceu de Maria, mas não, Ele deixou o céu para nos buscar. Ele abriu mão de um lugar de glória, de um lugar de excelência. Quando Daniel teve a visão ali em Daniel 10 de quem ele era, é impressionante como ele era, o lugar que ele ocupava antes dele descer do céu para nos buscar. Sabe? Mas ele desceu do céu para nos buscar, para quê? Para que eu e você tivéssemos vida, e vida eterna. Vida eterna, vida abundante, uma vida que a gente não consegue dimensionar, porque ela nunca vai acabar. Mas infelizmente nós nos preocupamos muito pouco com isso. Mas eu falo que isso precisa mudar no nosso meio. Isso precisa mudar no nosso meio. O Salmo 119, versículo 30, ele nos ensina muito bem a respeito de como isso muda dentro de nós. Isso não muda apenas com conhecimento, com você sabendo muitas coisas, até porque o conhecimento ele incha. Mas o que edifica é o amor. E o único que derrama amor no meu coração e no seu coração é o Espírito Santo de Deus. E o Salmo 119, versículo 30, fala que a revelação da sua palavra, da palavra de Deus, ela é dada para aqueles que são simples. Não tem a ver com posição, não tem a ver com o carro que você anda, como que você chegou aqui, como você está vestida, como que você não está. Não tem a ver. Jesus Cristo, Ele foi enviado porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existem dois reinos diferentes, existe o reino desse mundo e o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor. E nós precisamos entender qual lugar que nós estamos.
para que a gente possa desfrutar de verdade desse lugar. E o reino de Deus, o reino pelo qual o Senhor, Ele nos chamou para viver, Ele começa onde? Ele começa dentro de nós, porque Ele começa no nosso espírito. Mas isso precisa ser revelado, queridas. Porque o reino de Deus, ele não tem desigualdade. Não, ele não tem desigualdade. O reino desse mundo é um reino cheio de desigualdade. Cheio. A gente não entende porque tanta coisa, sabe, uns com tanto, outros com tão pouco. Não, mas na verdade é porque o reino deste mundo, ele é assim. Porque o pecado domina e o salário do pecado é a morte. E essa desigualdade, ela gera, muitas vezes, uma morte dentro de nós, que ela demora, ela vem aos poucos. De tanta indignação, de tanta ira, diante dos absurdos que a gente vê. Hoje mesmo eu estava vendo no Instagram uma foto de uma menininha, toda assim, né, vestida como se ela estivesse toda machucada. E um pai dela também, tipo assim, com a mão cortada, né, para falar esse negócio de Halloween. Eu fiquei vendo aquilo e eu falei, gente, como é que um pai faz isso com uma filha? E uma menininha assim, da idade da minha neta, com uma mão, como se a mão do pai tivesse cortada, saindo sangue, e ela com a mão assim, sabe, na boca. E depois, eu estava entrando ali no grupo do meu condomínio, eu vi foto dentro ali do meu condomínio, de pessoas que fizeram na porta da casa sepulturas, e assim, na coisa, colocaram a inicial do nome dos filhos. Agora, o que é isso? É o reino deste mundo. É o reino deste mundo. Que busca por ser aprovado, que busca por ser melhor, que busca por estar no meio. Mas o reino de Deus não. A única coisa que eu e você precisamos buscar no reino de Deus é ter a revelação de quem nós somos. E nós somos filhas do Deus vivo. A graça dele nos basta. A presença dele precisa ser o nosso maior prazer. A gente vê isso aqui na vida de Davi de uma maneira muito, sabe? E a gente vê que o que movia Davi era a comunhão dele com Deus. Davi, ele não se movia pelas coisas desse mundo. Davi se movia pelo eterno. Ele conhecia o eterno. O que movia Davi, de modo algum, era a gente saber que, não, mas eu sou assim porque eu sou um pecador. Não, não era só isso. Davi se movia porque ele conhecia o Deus que ele servia. E eu quero gerar uma pergunta hoje no teu coração, mulher, como o Espírito Santo está gerando no meu desde cedo. Diante de onde que nós vivemos, diante de tudo que nós já temos sobre nós, o que tem te movido? O que tem te movido? Porque a gente sabe que a gente é movido, não é muitas vezes pelo lado de fora, a gente é movido de dentro para fora. A gente muitas vezes até tenta se mover para o lado de fora, mas aquilo ali não dura muito tempo, né? Se o negócio não vier de dentro para fora, a gente não permanece, a gente não se move, não adianta. Por mais que você tente cuidar apenas do lado de fora e se mover por ele, aquilo ali não faz muito sentido. E Davi, aqui é um exemplo, por quê? Aí você pode falar assim, não, mas você não sabe o lar que eu nasci. O lar que eu nasci é uma tristeza. Minha mãe, ela era uma prostituta, isso, aquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus, ela nem fala quem era a mãe de Davi. Ninguém sabe como era o nome da mãe de Davi. Mas aqui no Salmo 51, do versículos 3 a 5, Davi, ele fala assim, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente, e eu fiz o que era mal aos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aí Davi fala assim, eu nasci na iniquidade. E em pecado me concebeu minha mãe. Eu duvido muito que a mãe dos outros irmãos era a mesma de Davi. A ponto de quando chegar Samuel na casa dele, ele chama só os 7. Está faltando nenhum não? Não, o outro está. É um Zezinho, né? Está lá. Mas o que movia Davi não era a paternidade dele terrena, era a paternidade do céu. O que movia Davi era a graça de Deus. Por isso Davi chegou tão longe.
Porque quando as coisas da terra nos movem, eu quero falar para vocês, a gente não vai longe. Não vai longe. Por mais que você tenha dons, por mais que você seja, sabe, uma pessoa cheia de dons, por mais que você tenha oratória da palavra, que você faça isso e aquilo, você não vai longe. Por quê? Porque nós vivemos aqui ainda no reino deste mundo, nós vivemos num lugar onde a nossa pátria não é nossa. A nossa pátria é uma pátria celestial. E se a gente for movido pelas coisas do reino deste mundo, a gente não vai longe. Nós precisamos entender, gente, que ser movidas pela graça é você ser movida pela fé. Não naquilo que você sabe, não naquilo que você tem, mas ser movido naquilo que você sabe que Deus diz a teu respeito. Aquilo que Deus diz ao teu respeito, amadas, nós precisamos. Eu quero falar para vocês, o próprio Deus trouxe isso sobre esse lugar. E do mesmo jeito que Deus trouxe esse nome, que deu a direção, Ele está fazendo algo lindo aqui nesse lugar, não tenho dúvida. Não achem que isso veio da Celeste, isso veio da Karina, ou seja, de quem for. Não, o Espírito Santo de Deus soprou isso. Do mesmo jeito que Ele está soprando aquilo que Ele quer, Ele está completando a obra. Como eu falei para vocês, somos aqui apenas parte de um corpo, mas não tem a ver comigo, não tem a ver com ninguém aqui. O que está sendo feito aqui está sendo gerado nas regiões celestiais. E se você quer receber algo aqui de maneira que você veja, ei, isso não é ser movido pela graça, isso é ser movida por aquilo que os seus olhos alcançam. Mas Deus, Ele não pode ser alcançado pelos nossos olhos. Não pode. Amadas, quando nós aprendemos a ser movidas pela graça, a gente até pensa em desistir, a gente até pensa em parar, mas eu quero te falar, a gente não para. Sabe por que a gente não para? Porque quem é movida pela graça não depende do que faz, mas depende de quem Deus é. Quem é movido pela graça não vive uma vida dependendo dos seus talentos, dos seus dons ou de que aqui. Não, quem é movido pela graça tem a promessa de Deus, eis que estarei convosco todos os dias, até o final. A boa obra que eu começo na tua vida, eu termino. Você pode todas as coisas, filha, se eu te fortalecer. Filha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que eu tenho preparado para aquele que te ama. Filha, na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa em você. Mas isso é graça. Graça é você saber que a caminhada é árdua, que a caminhada é difícil, mas ela virá. E Deus vem nela para suprir aquilo que você precisa. Só que nessa caminhada, a todo tempo, nós precisamos sondar o nosso coração. Meu Deus, o que tem me movido? O que tem me trazido até aqui? Amadas, nós precisamos sair daqui sendo totalmente movidas pela graça. E você precisa diagnosticar qual que é a desculpa que muitas vezes você está dando, que você ainda não está andando, sendo movida por ela. Quantas e quantas vezes somos movidas por aquilo que nós somos cercadas, somos movidas por ferida que outras pessoas nos fizeram, somos movidas pela dor de uma separação, somos movidas pela perda de um filho, não, somos movidas por tantas e tantas coisas, mas a única coisa que a gente não é movida pela graça de Deus. E sabe por quê que a gente não para com ela? Porque a graça dele nos... Vamos falar mais forte. A graça dele nos... Falar é fácil, né, gente? A gente faz até mais uma forcinha. Mas está em tempo da gente viver isso. Porque os dias são maus. E se a gente não apenas falar isso de dentro para fora, a gente vai perecer. A gente vai perecer. E talvez você, tá? Eu não sei onde está a sua desculpa para não ser movida pela graça. Mas hoje eu quero te mostrar que você vai sair daqui totalmente sem desculpa. Totalmente sem desculpa, porque não tem desculpa. Eu quero te mostrar que a graça dele te basta, me basta. Abre a palavra de Deus lá em Mateus. Mateus 1. Eu gosto muito da palavra. A minha alegria está nela. Eu falei para vocês ontem que hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, o meu livro mais vendido é o que eu queria que fosse vendido.
É o devocional onde as pessoas leem a Bíblia em um ano, com explicação dos capítulos. Foi um livro que foi suado, mas foi um livro que mudou a minha história, virou uma chave na minha vida. Quando eu escrevi esse livro, existe uma unção nesse livro que muitas pessoas conseguem vencer aquele negócio de não ler a Bíblia inteira, porque essa unção veio sobre mim quando eu estava escrevendo. Eu amo a palavra, amo, eu sou apaixonada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando a gente pega aqui os 4 primeiros evangelhos, olha para vocês verem o tanto que é bonito, o tanto que a palavra de Deus ela é viva, ela é real. Ela é mais eficaz do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir juntas e medulas, a alma do espírito, aquilo que vem do nosso coração e também aquilo que vem do coração do Senhor. Ela traz discernimento naquilo que é nosso, daquilo que é de Deus. Ela é o nosso espelho que nos faz caminhar para ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E quando nós pegamos aqui os 4 primeiros evangelhos, quando nós lemos Mateus, se você não... A partir de hoje, você vai notar o seguinte: Mateus, ele foi um livro escrito para os judeus. E Mateus, ele descreve Jesus Cristo como um rei. Como um rei. Quando você lê o livro de Mateus, a partir de hoje, você vai ver que Jesus Cristo, ele é descrito como um rei. Como um rei. E logo depois vem Marcos, e Marcos, ele foi um evangelho escrito para os romanos. Por que quando escreveu para os judeus, Jesus é descrito como um rei? Porque os judeus queriam um rei. Eles queriam um rei. E Jesus, ele não te dá, ele te dá aquilo que você precisa. A gente muitas vezes não, né? A gente muitas vezes não quer que Deus dá aquilo ali para a irmã para ela ser tratada. Vocês já viram isso? Eu tive às vezes a irmã, né, tá grávida e ela tem desejo de ter um menino homem. Ela tem desejo de ter um menino homem. Aí ela vai falar que quer um menino homem, a gente fala, não, misericórdia. O que vier tá bom. Gente, para que o que vier tá bom? Se ela quer um menino homem, ela tem um pai, que ela tem intimidade suficiente, que ela pode virar e falar assim, Deus, eu quero um menino homem, pronto. Não, mas a gente é tão religiosa, né, que a gente ainda fala assim, Deus vai dar uma mulher para tratar ela. Talvez seja só eu que sou assim. A gente é assim. E quando o Evangelho de Marcos é escrito, ele escreve justamente para os romanos. E Jesus Cristo é descrito como um servo. Por quê? Porque a única coisa que os romanos não queriam era o rei. Eles já tinham um rei. Eles lideravam, eles tinham poder. Mateus, Marcos, e quando chega Lucas descreve Jesus Cristo como um homem perfeito. Vocês vão ver quando vocês lêem Lucas. Jesus Cristo é descrito como um homem perfeito. Para quem que Lucas escreve? Para os gregos. E o que os gregos eram naquela época? Bam em cultura. Para ser alguém diferente, tinha que ser um homem perfeito. Vocês sabiam que Lucas, provavelmente, de acordo com a teologia, é o único autor da Bíblia que não era judeu? Porque os gregos jamais ia ler um livro de uma pessoa que era judeu. Mais uma vez eu quero falar, não se preocupe, Jesus te dá o que você precisa, ainda que outras pessoas não façam isso por você. Não preocupa, esse Deus que trata, esse Deus que é isso. Não, o nosso Deus, ele é justo sim, mas ele é o nosso paizinho querido. E quando chega em João, para quem que João escreve? João é o evangelho universal. Quando as pessoas me perguntam por onde eu começo a ler a Bíblia, eu falo, comece pelo evangelho de João. Ali é o lugar certo. Por quê? Porque o evangelho de João descreve aquilo que eu e você precisamos saber. Jesus Cristo como Deus. Ele é o Filho de Deus que foi enviado por nós. E olha o tanto que é bonitinho. Mateus, rei. Marcos, um servo. Lucas, um homem perfeito. João, um rei. Um rei que serve é um homem perfeito, por isso ele é Deus. Isso não é coisa de homem, gente, está na Bíblia, isso é estudo, tá? Foi eu que inventei isso, não. Agora, por que eu estou te falando isso? Porque eu quero ler um pedacinho da genealogia de Jesus com vocês. Para você entender que não existe nada na tua vida pode te mover se não for a graça de Deus. Nada que você já fez até aqui pode te mover. Nenhum tipo de pecado seu pode te mover, mas também nenhuma soberba do teu coração pode te mover. Nada pode te mover a não ser a graça, aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Amém?
Mateus 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó. Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson. Naasson a Salmão. Fica quieto, que Deus vai falar com a gente na genealogia, vai dar tudo certo. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed. E Obed a Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Agora eu vou passar para o último versículo, porque eu só quero falar nome de mulheres aqui. E no último versículo fala assim: Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o... Aqui tem 5 mulheres nessa genealogia de Jesus. 5. Tamar, Raabe, Rute, a que fora mulher de Urias, Batseba, e por último, Maria. Amém? Dessas 5 aqui, apenas uma foi descrita como bem-aventurada. Que foi? Que foi? Então, bem, agora, essas 5 primeiras aqui, num evangelho que descreve Jesus Cristo como um rei, não, deve ter alguma coisa errada aqui. Tamar. Quem era Tamar? Tamar, quando ela teve Pérez e Zera, ela foi tida como uma prostituta, quando Judá pegou ela. Então, ela concebeu, tida como uma prostituta pelo sogro. Beleza? Vamos continuar. Depois, fala aqui de Raabe. Quem já escutou a história de Raabe, levanta a mão. Bem, para vocês que não sabem, Raabe era uma prostituta de marca maior. Mas foi uma prostituta que morava ali na cidade de Jericó, que o próprio Deus escolheu para entrar na genealogia de Jesus e para salvar toda a tua casa. Vamos continuar? A próxima, Rute. Se você não sabe a história de Rute, uma das coisas, esse livro foi escrito para judeu. Para judeu, colocar Rute aqui é uma afronta. Por que que é uma afronta? Porque Rute, ela não era uma mulher judia. Rute era uma moabita. E se você não sabe quem era moabita, moabita eram os filhos, eram os descendentes de Ló. Ló é aquele da estátua de sal, né, gente? Que a mulher olhou para trás, se tornou uma estátua de sal. Aí sabe o que as filhas dele fizeram? As filhas dele embebedaram ele, colocaram ele para dormir, as duas fizeram sexo com ele, com medo de não ter descendente, e dessas 2 meninas, uma de cada, nasceram os moabitas e nasceram os amonitas. Foram os maiores inimigos de Israel. E aqui está Rute, uma moabita. Depois vem, gente, fala sério, eu falo que Deus, ele é bonitinho demais, não tem base não. Por que ele não pôs Batseba aqui, gente? Por que ele não colocou assim, ó? E o rei Davi gerou, né, a Salomão de Batseba. Sabe por que ele pôs aqui assim, daqui foi a mulher de Urias? Para falar assim: ei, talvez você está olhando para uma mulher que já adulterou e não está pecando ela, e não está perdoando ela. Você está olhando para ela com o olhar atravessado. Mas se essa mulher adulterou e se ela pediu perdão do pecado dela, eu posso usar ela muito mais do que eu uso você. Porque o que move a gente é a graça. E aqui eu coloquei da mulher que fora mulher de Urias, porque a Batseba, ela adulterou com Davi. Aí você fala assim: não, mas ela foi obrigada. Ô, gente, vou abrir um parênteses aqui, tá? Vou abrir um parênteses bem pequenininho aqui. Vocês iam tomar banho na varanda da casa de vocês. Vocês iam ficar lá peladona se alguém tivesse, sem saber que alguém estava te olhando? Quando eu vou tomar banho, eu fecho todas as janelas. Eu duvido. Eu duvido que ela não sabia que Davi estava olhando ela. Vocês me perdoam. Vocês me perdoam. Fechei parênteses, tá bom? Por favor, não me ponham nisso, que eu fechei parênteses, ok? Amados, a mulher destrói e ela constrói. Sabe? Aí aqui 4 mulheres indignas de estar no evangelho, totalmente indignas de estar no evangelho, que Jesus Cristo é descrito como rei. E ele foi concebido por quem? Por
Maria, uma mulher bem-aventurada, uma mulher virgem. Agora deixa eu te falar uma coisa. Para chegar no resultado final, Deus usa quem Ele quer. Inclusive eu e você. Porque não se trata de dom, se trata de graça. Se trata de um coração quebrantado, se trata de um coração arrependido. Se trata de algo que eu e você não podemos fazer. Amadas, enquanto a nossa vida, a minha vida e a sua vida não tem um antes e depois de Jesus, sabe, não tem um antes e um depois de Jesus, a gente continua sendo movido pelas nossas forças, a gente continua sendo movido pelas orações dos nossos pais, a gente continua sendo movido pelos títulos dos nossos pais. Sabe uma das coisas que eu fico impressionado? Vocês já viram que a maioria das igrejas vai passando de pai para filho? Mas o reino de Deus, se vem de cima para baixo, não teria que ser de pai para filho. Teria que vir de um acordo que o Espírito Santo falasse. Mas nós somos tão apegados no material, né? Que eles vão passando de pai para filho para não perder o tempo, que é coisa material, para não perder a posição. Gente, teu é o reino, teu é o poder. Quantos e quantos filhos de pastores que foram chamados para ser chefe de cozinha estão acabando com as suas vidas porque tem que seguir uma carreira que o pai, sendo que não tem esse chamado. Não tem esse chamado, amados. Os filhos nossos não são para realizar os nossos filhos são para realizar os sonhos de Deus. Mas muitas vezes, por a gente não ser movida pela graça, não ter essa comunhão com Deus, a gente quer simplesmente usar os nossos filhos para alimentar os desejos carnais do nosso coração. Quando nós carregamos a vida dele, gente, tudo tem que mudar, gente. Tudo tem que mudar. Tudo tem que mudar. Sabe? E você precisa entender que não tem a ver com o que você fez lá atrás, com o que você vai fazer aqui, e nem com o que você pode fazer. Você precisa entender aquilo que Jesus Cristo já fez por você. Ah, querida, se tratasse de nós, meu Deus, não trata de mim, não trata de você. E você pode ser movida pela graça com essa cabeça levantada. Teve uma vez que uma mulher chegou... Eu escutava muito isso, muito. E eu escutava tanto isso que eu falei, gente, na primeira conferência de mulheres eu vou fazer salas separadas. Eu vou fazer uma sala de manhã para as solteiras, eu vou fazer uma sala de manhã para as casadas, e eu vou fazer uma sala de manhã para as viúvas, para as divorciadas, tudo pronto. Aí quando faltava um mês para acontecer, o Espírito Santo falou assim comigo, você não vai fazer nada, você não vai separar nada. Eu falei, ele é. Por quê? Está tudo tão bonitinho, tão arrumadinho, já arrumei as preletoras, tudo. Aí, antes de eu entender, a preletora que ia ministrar para as divorciadas, falou para mim que teve a direção de Deus de não ministrar na conferência. Porque muitas vezes a gente é burro, a gente é ovelha. A gente custa entender. Porque muitas vezes nós somos movidas pelo nosso próprio entendimento. E a gente não confia no Senhor para entregar as coisas para Ele de verdade. Mas a gente quer satisfazer o que o homem quer. E eu queria satisfazer as divorciadas, as viúvas. Aí o Espírito Santo virou para mim e falou assim: filha, eu não defino vocês pelo estado civil de vocês. Divorciada, casada, solteira. Vocês são filhas minhas. Vocês podem até separar no coração de vocês, mas vocês são minhas filhas, o conteúdo é o mesmo. Amada, deixa eu te falar uma coisa, se você é uma mulher separada, não saia que hoje deixando o seu estado civil te definir. Você não pode ser definida por uma certidão, você não pode ser definida por algo que o mundo te olha. Você é filha do Deus vivo. Talvez isso te move, isso te envergonha. Se Raabe, se Tamar, se Rude, se Batseba, se movesse por aquilo que homens diziam sobre elas, elas jamais estariam na descendência do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, na ascendência, na genealogia. Agora sabe por que essas mulheres aqui estão na genealogia de Jesus Cristo? Que eu e você possamos estar na descendência dele.
Sabe o que nos faz capaz de estar na descendência de Jesus Cristo? Algo que se chama graça. Graça, graça e graça. Ei, você tem um chamado. Eu falei para vocês ontem desse novo livro meu, que ele custou a nascer. E geralmente meus livros não demoram para nascer, não é porque eu sou boa, não. Eu falei para vocês ontem que eu sempre fui burra na escola. Meus livros nunca demoraram para nascer, porque eu sempre fui muito obediente. Deus fala, eu faço. Porque quando você é muito inteligente, o negócio demora. Você quer fazer perfeito? Não, Deus sou assim, Deus fala, eu faço. Teve um dia que Deus me deu um livro, ele chama Revestida da Armadura de Deus. Ele me leu o livro numa sentada. Eu estava num seminário, ele me deu os capítulos todos do livro. E ele virou para mim e falou assim, isso era 23 de maio, ele falou, dia 15 de agosto você vai publicar esse livro. Eu falei, quê? Ele falou, você vai publicar esse livro dia tal, em tal lugar. Vocês não têm noção. Aí foi chegando, eu falei, Deus, olha o tanto de erro que tem no livro. Aí ele falou assim, ei, é revestido da armadura minha, não é da tua, deixa os erros. Não, mas a gente quer tudo certinho, né? Gente, vocês não têm noção tanto que esse livro aqui, revestido da armadura de Deus, tem erro. As mulheres nem vê os erros. Nem vê. A segunda edição, em nome de Jesus, eu vou corrigir. Por quê? Porque tem unção, tem direção. Não tem a vontade das séries, mas tem a vontade de Deus. Não se trata de escrever livros, se trata de fazer a vontade de Deus. Não se trata de fazer o que você sabe, se trata de você obedecer a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, quando você estiver ficando boa no que você faz, Deus vai te mudar de ramo. Deus vai te mudar de ramo. Porque Ele não quer que você seja boa no que você faz, Ele quer que você seja dependente no que você faz. Ele quer que você dependa, não que você seja boa. Boa só existe um, é o Senhor. É o Senhor. E nesse livro, esse último, eu falo, nós temos um chamado, gente. E eu falei para vocês, por que esse livro demorou? Esse livro demorou porque eu tinha que vencer um monte de medo na minha vida. E o medo que eu tinha que vencer era de perder meu filho. O verdadeiro amor vence o medo. E eu falava, Deus, por que isso não sai? Eu brincava, sabe aqueles meninos com a cabeça grande? Paranormal. Entenderam? Que não nasce de jeito nenhum. Eu falava, era assim. Eu via ele como esse menino ficava ali entalado. Pá! E Deus me falou, não, filha, não é que demorou. É que você tinha que vencer muitos medos para que esse livro tivesse autoridade na vida de outras mulheres. Amadas. E muitas vezes, Deus nos chama e a gente fala assim, não, eu não vou porque eu não sei isso. Não, eu não vou porque eu não sei aquilo. E quantas pessoas vão. Aí a hora que chega ali, ela desiste. Sabe por quê? Porque chamado não tem a ver com você, tem a ver com quem te chamou. Você sabia que uma das especialidades, quando você aceita o chamado de Deus, Ele começa a revelar suas falhas? Aí você entra ali para servir a Deus, você começa a olhar, não, fulana canta tão bem, nossa, Séries prega tão bem, nossa isso, nossa aquilo outro, e Deus começa a te descascar. Aí a pessoa para. Mas por que ela para? Porque ela está achando que tem a ver com ela. Não, não tem a ver com você. Quando Ele te chama, Ele te capacita. Ele te capacita. Eu sempre fui muito corajosa nas coisas de Deus. Nas coisas do mundo eu sempre fui uma cordeira. Meu marido fala que eu sou uma cordeira. Mas nas coisas de Deus eu sempre fui corajosa. E no ano de 2010, eu fui chamada para dar aula. Chama MCM. Chama Missão Cristã Mundial. Pastor José Rodrigues. Não sei se vocês conhecem. Fica lá em Goiás, em Trindade. E eu fui chamada para dar aula num centro de treinamento ministerial. Para jovens e líderes. Ô Jesus, é só Jesus faz umas coisas dessas com a gente. Eu fui. Os jovens tinham aula num galpão de teia de amianto. Aí eu fui, gente, 10 horas de carro para chegar no local. Porque ninguém ali naquela época tinha condição de pagar passagem de avião. Eu fui de carro. Matéria que a Séries ia dar, atributos de Deus e Trindade. Vai ser corajosa desse tanto. Mas eu fui. E eu me lembro que era bem fraquinha, né? Aí as fraquinhas eles põem que hora? Depois do almoço. No começo é tudo assim, gente.
Os piores ficam com os piores horários. É assim. E não adianta você não querer se submeter. Que a gente tem que ter humildade para entender que a gente não começa grande, não. Quem começa grande é monstro, a gente começa pequeno. Aí me puseram ali depois do almoço. Minhas aulas eram depois do almoço. Vocês imaginam o que é mês de janeiro, um galpão de teia de amianto com 500 jovens depois do almoço? Aí, gente, eu empolgada, né? Que eu nunca tinha dado aula no seminário. Nossa, eu fui me achando, vocês não têm noção. Não sabia de nada. Aí, à noite, uma irmãzinha pastora, perto de mim, a gente não louvou, ela virou e falou assim, você que vai dar aula amanhã, né? Eu falei, é. Aí ela tá assim, nossa, vai ter que orar, porque eu sei que essa vozinha vai todo mundo dormir. Eu falei, o quê? Olha o tanto que a mulher me animou. Vai ter uns que vão te animar, tá? Vai ter uns que vão te falar sim. E eu falei, Deus, o Senhor vai me dar estratégia. Porque eu não estudei o tanto que eu estudei para esse povo dormir, não. Gente, vocês não acreditam. Em 2010, eu sou péssima para cantar, mas em 2010 eu era bem pior. Eu era muito pior. Vocês não têm noção do que eu era pior, não. Hoje eu até me arrisco. Aí, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ai, ai. Eu comecei a dar aula. E no meio da aula, eu começava. O maior milagre já fez em mim. Mas eu não sei nem imitar, de tanto que eu me orei. Graças a Deus. E os jovens começaram a rir. E eu, para morrer de repente, eu levo um mês. E no final da ministração, eu encerrei a ministração com a seguinte palavra. Quando você vai cumprir um chamado de Deus, guarda algo no coração de vocês. Ainda que você tenha que ser envergonhada, é preferível você ser envergonhada do que aquilo que Jesus te chamou não ser cumprido. Eu entendi tudo. Falei, o Senhor me fez cantar, povo rir, fez acordar, entendi tudo. E eu me lembro que tinha uma loura linda, assim, ela era ministra de louvor, né? Tipo a Leila, assim. E essa menina ria, Leila. Ela ria. E eu nem sabia porque que ela ria. Eu fiquei me achando que a matéria está muito boa, né? Aí no final ela veio me pedir perdão. E ela me disse assim, eu quero te falar algo. Tem não sei quantos dias que eu estou aqui. Mas Deus te usou para me quebrar. E me mostrar que não tem a ver comigo, mas tem a ver com Ele. Amadas, guarda algo no coração de vocês. Quando Deus te chama, a primeira coisa que Ele vai fazer com você é te mostrar o seu interior. É revelar suas falhas. Sabe por quê? Porque não tem a ver com o que você tem. Mas Ele quer te mostrar que tem a ver com quem você carrega. A única coisa que Ele quer é que você seja filha do Deus vivo. É só isso. O resto Ele faz. E para encerrar, eu quero te contar como é que foi o chamado de Paulo e o que aconteceu com ele. Paulo, ele era o bambambam. Ele foi criado numa cultura aos pés de Gamaliel. Paulo era fariseu, Paulo era cidadão romano, Paulo era o cara. Mas quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele teve que abrir mão de tudo que ele tinha, tudo que ele sabia. Ele teve que abandonar tudo, a ponto dele virar e falar assim, tudo que eu conquistei até aqui, tudo que eu tinha até aqui, eu considero como esterco. Por amor de quem? De Cristo. Paulo conheceu a graça. E quando Paulo escreve as suas cartas, quando ele vai assim começando ali, né? Porque a nossa vida é um aprendizado, a nossa vida é um processo. E quando Deus começa a falar para vocês as suas falhas, se alegre, porque é aí que está começando. Porque enquanto você está se achando, minha irmã, você vai ficar andando assim no deserto, na montanha.
Aí Paulo, quando ele escreve uma das suas primeiras cartas, ele escreve para os coríntios. Aí como que ele se descreve ali para os coríntios? Porque eu, Paulo, eu sou o menor dos apóstolos. O menor dos apóstolos. Mas apóstolo naquela época era o quê? Bam, bam, bam. Era tudo que tinha de bom, né? Eram os apóstolos. Paulo não teve encontro com Jesus, então os apóstolos foi que deixou a raiz, foi que deixou a fundamentação. E Paulo, quando ele escreveu uma das primeiras das suas cartas, ele se denominava o menor dos apóstolos. Aí ele foi andando mais um pouquinho, ele foi chegando mais perto de Deus, ele foi tendo intimidade com Deus. E quando ele escreve para os Efésios, ele cai de posto. Porque quanto mais você conhece a Deus, você sabe que não tem a ver com a sua força, tem a ver com o poder dele. E quando ele escreve para os Efésios, ele já começa a se denominar diferente. Ele vira e fala assim, porque eu, Paulo, eu sou o mínimo dos santos. Ele caiu de posto. Mas quando ele escreve uma das suas últimas cartas para Timóteo, Paulo vira e fala assim, porque Jesus Cristo, ele veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Quando você conhece a graça de Deus, você sabe que o seu valor não está naquilo que você faz, mas você sabe que o seu valor está naquilo que Jesus Cristo fez por você. Vamos ficar de pé. Amadas, não se trata de você. Não se trata de você, mas se trata de quem você carrega. Não se trata de quem você segue. Não, eu não estou falando aqui, essa graça não é uma vida onde você simplesmente fala, vou seguir Jesus. Não, a maioria das pessoas que segue Jesus está interessada apenas no que Ele pode fazer por elas. Muda essa chave dentro de você, porque aquela que é movida pela graça, ela não satisfaz em seguir Jesus, mas ela anseia em carregar Ele. E quando você carrega, você vai onde que Ele estiver. Sabe por quê? Enquanto você segue, não. Chega no momento que você para, que você chora, que você dá piti, isso, aquilo. Mas quando você carrega, você sabe, aí, Ele está aqui. Eu preciso ir. Eu preciso ir. Eu preciso fazer. Porque não se trata mais de seguir Jesus. Se trata de carregar Ele. Se trata de carregar Ele. O que te leva além na sua vida com Deus nunca será a sua força. Nunca serão seus títulos. Nunca, nunca, nunca. Mas é aquilo que Jesus Cristo fez por você. E nada pode apagar isso. Sabe por quê? Porque eu e você vivemos hoje, no ano de 2021, depois de Cristo. Ele zerou o calendário. Ele mudou a nossa história. Ele fez na nossa vida o que ninguém podia pensar ou imaginar. Para te dar uma nova história. Para te dar um novo lugar. Para te dar não algo aqui, mas para te dar algo lá em cima. E a minha esperança e a sua esperança, ela não pode estar nas coisas dessa vida. Porque aqueles que têm a esperança em Cristo apenas nas coisas dessa vida, Paulo diz ali em 1 Coríntios 15, 19, ele será o mais infeliz de todos os homens. Mas a minha esperança e a sua esperança precisa estar nele. Vamos orar e depois nós vamos louvar. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Senhor, eu quero clamar, Deus, que Satanás não venha roubar essa palavra do nosso coração, Pai. Eu sei, Deus, que muitos corações ela ainda não conseguiu ser certeira, ela ainda não conseguiu cair no lugar certo, ela não conseguiu ainda, ela talvez está ali apenas na beirada, apenas na beirada. E a tua palavra diz que Satanás ele vem para roubar, matar e destruir. Muitas vezes ele fala que ele vem, ele rouba a palavra. E muitas vezes a gente pensa que as coisas aconteceram e elas não aconteceram porque aquela palavra não criou raiz. Mas Pai, que caia todo engano neste lugar pelo poder do nome de Jesus Cristo. E eu quero te pedir, Pai, que essa palavra venha cair no lugar certeiro. Que essa palavra, Pai, venha criar raízes no nosso coração. Porque ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos faz ser mulheres, não mulheres passivas, mas mulheres ativas. Mulheres que avançam não por causa daquilo que a gente tem ou que a gente é, mas porque nós sabemos quem nós somos, Pai. Nós somos filhas do Senhor, Pai.
porque nós queremos ser movidas pelo Senhor, direcionadas pelo Senhor, movidas pelo Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, completa essa obra em nós, é o que nós te clamamos e te pedimos, em nome de Jesus.